Boa noite a todos, queridos de Santa Teresa. Não são vocês só que estão sentindo frio? Aqui em Vila Velha também está bastante frio, porque para nós 20 graus é frio. Então, nesse quentinho de nossos lares, vamos pensar um pouquinho sobre depressão. Quando nós fazemos uma palestra de cunho religioso, de cunho filosófico, seguindo as orientações da FEB, da Federação Espírita Brasileira, a gente pensa o quê? Nós vamos falar sobre um tema na ideia de acolher as pessoas, de consolar, de esclarecer, de orientar. Então, nós vamos já começando a lembrar que as casas espíritas têm um serviço de atendimento fraterno. A Federação do Estado do Espírito Santo tem o serviço de atendimento fraterno online. Essas instituições se propõem a ajudar na implementação de um evangelho no lar. E todos esses são recursos para as nossas horas de grande dificuldade. E o que é o nosso objetivo? É nós entendermos como que a depressão se instala em nós. Como ela é sutil, como ela é silenciosa. O que acontece no nosso organismo é dar uma dica que Paulo de Tarso nos dá na sua segunda carta aos Coríntios, ok? Então, nós vamos começar assim. Como que as coisas são sutis, não é? Eu acordo de manhã e tem uma infiltração no meu banheiro, molhou a minha casa inteira. Eu vou limpar aquela água toda e eu acabo me atrasando para o serviço. O patrão briga comigo, chama a minha atenção. Para compensar o meu atraso e o patrão não ficar bravo demais comigo, eu fico sem almoçar. Aí eu saio do serviço no fim da tarde, morta de fome. Vou procurar um sanduíche. Chego lá na lanchonete, os funcionários estão conversando, estão enrolando, me demoram demais para atender. Quando atende, o sanduíche vem ruim, vem de má vontade. E aí eu vou lá, dou uma briga, explodo, saio de boa e fico com vergonha e me sentindo humilhado por mim mesmo. O que vocês acham? Isso acontece na vida da gente? Quando eu chegar em casa, eu estou azedada. Estou no fim do dia, levei um tempão para chegar no serviço, agora eu tenho que levar um tempão para voltar para casa. E quando eu chego em casa, a minha família está cheia de problemas, porque também tiveram seus dias complicados, estão cheios de aborrecimentos, e eu chego precisando de paz, de tranquilidade, e quando chego no meu lar, não é bem isso que eu encontro. Eu preciso ainda de vencer a jornada do lar, que também está precisando do meu equilíbrio. Isso é uma rotina. Essa rotina mostra algum momento de prazer? Algum momento agradável? Não mostra. Não mostra nenhum momento agradável. E o que acontece quando eu passo dia após dia sem momentos de satisfação na minha vida? Eu vou acabar entrando num estado de anedonia, que é o principal sintoma da depressão. É o primeiro que aparece. É quando eu não consigo mais sentir prazer em coisa nenhuma. Mas por que isso acontece? Porque a nossa neurologia é feita para ter um sistema de recompensas. Eu faço coisas, essas coisas me dão prazer, me dão alegria, e eu repito essas coisas e as faço cada vez melhor. Nisso,
meu organismo produz um hormônio chamado dopamina, que estimula com que eu repita aquele comportamento, aquelas ações que me geraram esse prazer, essa alegria, essa satisfação interna. Quando eu, no que faço, nunca encontro satisfação, eu acabo bloqueando a produção de dopamina naquelas atitudes. Porque eu digo ao meu cérebro, isso não me traz nenhum prazer, nem perde seu tempo em produzir dopamina. Ou então, o meu cérebro continua produzindo, porque a dopamina ela é produzida por várias regiões do nosso corpo, mas eu desestimulo os meus neurônios a captar essa dopamina que está no meu corpo. São dois casos diferentes de tratamento de depressão. Então, olha a seriedade da situação. É da gente parar e pensar assim, poxa, mas nós somos cristãos. Nós sabemos que acidentes podem acontecer num cano dentro d'água. Nós sabemos que meu chefe pode ficar aborrecido. Nós sabemos que o funcionário também pode ser uma pessoa que abandonou o compromisso dele perante Deus, ou nem conheça Deus, e não tem o compromisso de atender bem ao público. Quando eu começo a pensar dessa maneira, ou seja, a dar um significado positivo para as coisas ruins que me aconteceram durante o dia, eu vou me protegendo da mensagem negativa para o meu sistema nervoso. Não adianta, isso não tem jeito, isso nunca vai me dar prazer, isso não vai ser bom. Percebe? Então, aqui fica uma ideia. Para cada coisinha ruim que acontecer durante o nosso dia, nós precisamos aprender a gratidão, agradecer a Deus e dar um sentido novo para aquilo. Por quê? Porque quando eu reforço lá no meu sistema de recompensa a gratidão com um novo sentido, fica mais fácil de eu conseguir perdoar, relevar e levar uma vida mais suave. Esse é o grande pulo de gato do nosso aprendizado. Porque quando nós reencarnamos com esse propósito mais importante de todos, que é o quê? Aprender a nos autocontrolarmos, a nos tornarmos aquilo que nós gostaríamos de ser. Porque só depende de nós essa mudança, essa atitude. Vou dizer para vocês, o nosso sistema nervoso é tão perfeito, nós somos criaturas tão perfeitas de Deus, que os estudos científicos mostram em testes feitos na neuropsicologia, com aparelhos de ressonância magnética funcional, que mede a quantidade de sangue que está correndo em qual área do cérebro. Esses testes mostraram que nós preferimos cooperarmos do que vencermos. Que para nós, um trabalho de cooperação com um colega produz muito mais dopamina e bem-estar do que um trabalho que eu faça sozinha e vença as outras pessoas. Percebe? Provou-se também que o nosso sistema nervoso fica satisfeito quando a justiça é feita. E quando a justiça é feita, nós produzimos dopamina, o que não acontece quando nós nos vingamos. Olha a perfeição que nós somos. Então, o que nós vamos pensar? Bom, se isso é o que acontece na minha neurologia, eu posso, numa situação complicada, procurar um psiquiatra, fazer uma avaliação e tomar algum remédio que regule a química do meu corpo. É por isso que Deus manda ou permite que nós descubramos os remédios. É a providência divina, não é? Bom,
mal-estar que eu sinto, como, por exemplo, vou ler para vocês. Sentimento de tristeza, estado de intensa irritabilidade, pessimismo que não sai de mim, perda de interesse por tudo que antes eu sentia prazer em fazer, uma falta de esperança, uma falta total de me sentir capaz de fazer alguma coisa, um cansaço que parece que a morte está tomando conta de mim, o corpo inteiro dói, eu não consigo fazer nada. Dificuldade de me prestar atenção, dificuldade de decorar as coisas. É o corpo mais lento ou então o corpo agitado demais. Não conseguir dormir ou então dormir demais. Engordar muito, né? Ou então emagrecer demais. Ora eu tô bem, ora eu tô mal, ora eu tô bem, ora eu tô mal, ora eu tô bem, ora eu tô mal. Eu sou um tobogã emocional durante o dia, autoestima baixa, uma sensação que eu sou culpada por tudo que acontece de ruim no mundo, falta de desejo sexual, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Se eu me enquadro em 3 ou 4 situações dessa, eu preciso fazer uma investigação. Agora, essa investigação precisa começar com um médico, com um clínico. Eu preciso fazer todos os exames de sangue, de todos os meus hormônios, e depois ser encaminhada para um psiquiatra e um psicólogo. Por que eu digo isso? Porque se nós, mulheres, que temos mais essa tendência, estivermos com uma anemia muito significativa, nós sentiremos vários desses mal-estares. Se nós tivermos, por exemplo, aí também pode dar até nos meninos isso, um hipotiroidismo. Também sentiremos esse cansaço, essa dor no corpo, essa fraqueza. Então, nós precisamos aprender a prudência. Primeiro, vamos descartar a questão da saúde geral, para depois nos embrenharmos num tratamento psiquiátrico. O que tem aqui fica um alerta. Em 1982, eu entrei na faculdade de psicologia na UFES. E naqueles tempos, os professores já diziam para ficarmos alertas com as doenças psiquiátricas da moda, porque a tendência é todo mundo passar a ter a mesma doença. É o que a gente tem visto hoje em dia com algumas doenças que têm surgido ultimamente. Então, nós precisamos ter prudência. Nós precisamos aprender a sentar, a estudar e não nos bastarmos com informações de Instagram, TikTok, Facebook, ou seja lá o que for. Nós precisamos nos informarmos para agirmos com responsabilidade sobre nós mesmos e aqueles que dependem de nós. Então, a depressão, ela é chamada de transtorno depressivo maior. E ela é como se fosse um jogo onde a pessoa fica presa entre a ansiedade e a depressão. Por que isso? Ora, se eu tive um dia tão ruim como esse, e esse dia se repete, se repete, se repete, eu já vou ficar com medo de acordar para ir trabalhar no dia seguinte. Eu já vou ficar com medo até de dormir, porque no outro dia eu vou ter que acordar e entrar nesse rol de coisas ruins acontecendo comigo. E aí não há psiquismo, não há corpo físico que aguente tamanho rolo compressor. É como se nós estivéssemos naquela máquina de fazer macarrão, que tem 2 rolinhos e a massa passa no meio, né? A gente fica exprimido. Por quê? Um lado diz,
ó, é melhor acelerar para essa coisa acabar logo. A gente se vê livre da dor. E de outro lado, uma parte nossa diz assim: ah, para que isso? Não adianta, nada vai mudar mesmo. Quando nós estamos nessa situação, poucas pessoas compreendem o fato da gente não conseguir ter energia. Mas outras doenças físicas também podem causar isso. Qual é o pulo do gato para nós diferenciarmos uma coisa da outra? Eu quero fazer, mas meu corpo não está aguentando. Eu desejo fazer porque eu adoro fazer, mas estou muito cansada. Aí é um problema do corpo. Agora, quando eu penso, ah, aquilo lá perdeu a graça, não quero mais, para quê? Vou para outro lado. Aquelas companhias não me interessam, não quero mais ouvir música, não quero ir mais para ginástica, não quero nem abrir a janela porque eu não quero nem ver o sol. Aí é um problema de psicologia, de psiquiatria, de sistema nervoso descompensado, ok? Assim, a gente vai ouvir pessoas dizendo: fiz 1 milhão de coisas hoje e você não fez nada. Tá, olha só, gente. A gente passa na vida por vários momentos depressivos, muitas vezes causados por lutos. Por exemplo, terminei um relacionamento de longa data. É normal eu ficar no luto desse relacionamento. O tempo mental, emocional que aquele relacionamento ocupava na minha vida, ele precisa ser preenchido com outras coisas. E até isso acontecer é natural. A tristeza, a vontade de ficar quietinho, pensando, refletindo. Às vezes, a gente perde um amigo, às vezes a gente trabalha, espera um resultado maravilhoso, ele não vem. Às vezes a gente cria expectativa que a nossa festa vai ser muito bacana e ela não é. As frustrações da vida nos causam pequeninos ou maiores lutos. E nesses momentos a gente fica nesse estado de tristeza, esse estado depressivo. Quando alguém amado nosso desencarna, aí nós temos um luto de uma presença física e emocional que é muito profunda. Se essa tristeza te abate, você fica 1 mês triste, você fica 2 e começa a se recuperar. Não passe de 3 meses nessa tristeza, porque vai começar a trazer prejuízo para o seu corpo. Paralelo a isso, nós precisamos lembrar do espiritismo. O que acontece quando eu estou assim, ansioso, depressivo, entristecido? Se é um dia, se são 2, beleza. Mas se eu começo a ficar nisso muito tempo, e não é uma causa muito justificável, é uma escolha, é uma decisão minha, porque eu não estou reagindo adequadamente às provas da vida, eu acabo atraindo para mim companhias espirituais, ou que se afinizam com a minha tristeza, ou que são oportunistas, não tem nada o que fazer melhor, e se encostam em mim para absorver minha energia vital, ou ainda aqueles inimigos do passado que falam: legal, nossa vez chegou. Então, nós entramos num processo que, a início, era auto-obsessivo, eu sozinha com a minha tristeza, e agora passou a ser obsessivo. É uma influenciação espiritual sutil, que se eu não tomar conta, se torna uma obsessão e vai crescendo de graus em graus. Por isso que nós precisamos cuidar de nós mesmos e pensar o quê? Ora, se eu fico num processo de abatimento total e eu não busco ajuda,
ninguém vai poder buscar ajuda por mim. Os seus familiares pouco poderão fazer e seu anjo da guarda vai te esperar reagir. Você entra num processo obsessivo, entra num processo de dor maior ainda. E a permissão de Deus para que isso aconteça é com a intenção de que você se mova a favor de você mesmo em busca de uma solução para o seu problema. E é por isso que nós vamos procurar a casa espírita, nós vamos procurar uma igreja, nós vamos procurar estudar, porque a dor vem para nós, para que nós nos aproximemos de Deus. Porque no fim das contas, quem nos ajuda a curar de todos os males é Deus. E esse sentimento de fé me anima, me fortalece, me impulsiona adiante, porque eu tenho certeza que nada acontece comigo sem a permissão dele. E se ele encaminhou aqueles probleminhas para mim, que às vezes são muitos e nem sempre são simples, é porque ele quer que eu ajude a resolver, ou ele quer que eu aprenda alguma coisa, que eu desperte para algum entendimento que eu estou comendo mosca. Percebem? Então, o que nós vamos entender? Que esse sentimento de roubaram minha energia, roubaram a minha motivação, aquela traição levou a minha alegria, aquela doença terrível levou toda a minha vontade de viver. Isso denota falta de fé. Isso denota a necessidade de descobrirmos Deus dentro de nossos corações. Então, quando a gente começa a não querer mais se arrumar, que a gente não liga mais para estar bonito, agradável aos nossos próprios olhos, frente ao espelho. Quando a gente já não liga mais para ficar barrigudo, gordo, todo mole, sem fazer um exercício físico que vai garantir massa muscular, ossatura forte para a velhice. Quando a gente não quer mais saber de pagar conta, nem de trabalhar, nem de estudar, o sinal de alerta está batendo a porta. Por quê? Porque a tristeza vai nos levando para esse lugar de anedonia, ou seja, a incapacidade de sentir prazer nas coisas. Então, quando nós falamos há pouco sobre a gratidão, é porque a gratidão é o sentimento mais poderoso de união entre os homens. É o sentimento mais poderoso de união do homem para com Deus. E quando eu aprendo a agradecer a Deus por tudo que me acontece e dou um sentido positivo, porque Deus só poderia me dar algo positivo, dele só viriam coisas boas para mim. E eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? Eu estou ressignificando divinamente as minhas dores. Estou me protegendo, estou me tratando, estou curando as minhas tristezas e espantando para lá qualquer depressão. Assim, queridos, a gente precisa observar todos esses sentimentozinhos. E tem um outrozinho também que é terrível, é a chamada culpa. Do nada vem uma culpa. Mas da onde saiu essa culpa? Eu não fiz nada. Por que você está dando essa culpa para mim? Por que eu estou defendendo fulano ou Beltrano desse jeito? Se eles são responsáveis pelo que fazem. Eu tenho que cuidar de mim, da minha vida. Então, a gente precisa aprender. Se eu errei, eu reconheço que eu errei, eu peço desculpas e pergunto: como eu posso reparar o mal que eu fiz? Por que isso?
Porque o perdão, meus amores, nosso conosco mesmo, e o perdão do outro para conosco, e nós para com o outro, não é uma graça, não é um presente, não é algo que a gente recebe de graça. O perdão é um cancelamento, a anulação do erro que cometemos. Então, nós temos que trabalhar para sermos perdoados. É por isso que nós temos provas e expiações. Deus nos perdoa e diz: bora lá ver se vocês aprenderam a lição, se vocês se corrigiram. Percebe? E hoje, nós vemos no mundo correndo à solta uma ideia de que a meritocracia não existe. Meritocracia é lei divina. E tudo que nos acontece, acontece porque nós precisamos despertar para alguma coisa, aprender alguma coisa, ou porque nós merecemos. Nós merecemos saúde, situação financeira, nós merecemos o trabalho em que estamos, a escola que frequentamos, nós merecemos a família que estamos, os problemas que temos. Nós merecemos tudo, desde onde estamos, como somos, até o que vivenciamos a cada instante do dia. Não existe essa história de sermos vítimas da vida. Nós não somos vítimas da circunstância. Nós somos vítimas de nós mesmos, dos erros que cometemos no passado. Agora, se nós compreendemos isso e com dignidade e coragem seguimos em frente, lutando, batalhando, vivendo um dia atrás do outro, procurando ser melhor a cada dia, nós vencemos as nossas provas, as nossas dificuldades e nós mudamos o nosso padrão vibratório. Passamos a vibrar de forma mais elevada, mais clara, mais limpa, mais leve. Mas se eu ficar no estado de ai, coitado de mim, como eu sou infeliz, olha que desgraça, olha como é a minha vida, olha como foi o meu corpo nasceu, olha como as coisas estão à minha volta, eu vou ficar ali. A reencarnação vai passar, eu não aproveitei nada, ninguém vai poder fazer nada por mim, porque é um trabalho que eu tenho que fazer por mim. Agora aqui eu vou fazer um linkzinho, que é uma outra situação perigosíssima. E a gente, como estudioso raiz da doutrina espírita, né? Pegamos aqueles professores mais antigos aqui do Espírito Santo e do Brasil, alguns também, nós precisamos lembrar uma coisa. Lembra que nós falamos do circuito de dopaminérgico, né? Que é o circuito de recompensa do nosso sistema nervoso? Então, quando eu uso maconha, quando eu uso álcool, quando eu uso heroína, eu crio um circuito dopaminérgico prazerosíssimo que me estimula a continuar usando essas drogas. E para vocês fazerem uma ideia, a neurociência mostrou que a corrupção é um desses hábitos viciantes que produzem dopamina. O que vocês acham? Ah, libera a droga, não tem problema não. Não, um vinhozinho é chique. Toma seu vinhozinho, nada a ver. Jesus tomava vinho, gente. Olha, eu lembro que Jesus transformou água em vinho, mas que não era um vinho igual ao vinho que eles ingeriam normalmente. Eu lembro também no livro Isabel de Aragão, Rainha de Portugal, que Dom Diniz, o marido dela, o rei de Portugal, insistiu no começo do casamento para que ela bebesse vinho. Mas quando ela encostava a taça na boca, o vinho se transformava em água. Por quê? Porque espíritos elevadíssimos, eles não querem entorpecer
seus neurônios, os seus sentidos. Qual o objetivo de me entorpecer? Para vocês fazerem ideia, os usuários de longo prazo de maconha, eles perdem os... Vou falar de uma forma simples. Eles perdem os receptores de remédios que dopam, os remédios que anestesiam, os remédios que trazem aquela sedação. Eles perdem esses receptores. Quando eles vão para o hospital, eles são entubados, mas sem nenhum desses remédios, porque não funcionam nele. Prestem atenção. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Sabe, se a gente vive na boa e antiga tradição, corre o risco de errar menos e trazer menos problema para nossas vidas. Então, nós vamos entender que Deus é de amor, Deus não pune, Deus nos permite corrijamos a nós mesmos, Ele nos dá novas chances, não é? E a providência divina é uma manifestação clara da misericórdia de Deus. Deus é tão bom que Ele permite que os médicos descubram remédios para tratar depressão, para tratar ansiedade, para tratar doenças que nos deixam assim, ruins, infelizes, meio incapacitados de sermos felizes, não é? Então, quando a gente vai aprendendo a fé, a gratidão, a ressignificação, o perdão, a gente vai automaticamente aprendendo a aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são, e nós deixamos de ser rebeldes. E passamos a ser espíritos proativos, espíritos dignos de evolução. Agora, quem pode fazer esse trabalho por nós? Só nós mesmos, não é? Então, aqui, eu vou... deixa eu ver se eu posso mostrar para vocês. Gente, eu descobri uma coisa linda. A Agência Estadual de Investigações da Alemanha fez uma reconstituição facial do rosto de Paulo de Tarso. E olha que coisa maravilhosa que isso ficou. Dá para vocês verem? Impressionante, né? Ah, sim, bacana. Maravilhoso, né? Então, na segunda carta aos Coríntios, ele meio que trata a depressão dos coríntios, né? Porque, olha só, naquele tempo, quem seguia Jesus não tinha muito para onde correr. Ia ser pego, ia ser morto da maneira mais cruel que eles pudessem imaginar, né? Então, ele vai explicando assim, olha, nós precisamos aprender que não somos nós que devemos nos destacar no mundo. Nós não temos que aparecer no mundo como aquele que fez, que realizou, que construiu. Nós precisamos lembrar que nós somos servos de Jesus. Nós estamos aqui para ajudar a Jesus para que a obra dele se faça. Nós precisamos aprender a servir à vontade do Pai, né? Então ele diz, é por isso que nós trazemos esse tesouro, quer dizer, nós trazemos a nossa parte divina dentro de vasos de argila. Olha o que ele diz. Nós somos fracos, nós somos impuros, nós somos esses vasos de barro que facilmente quebram. Mas o nosso cerne é divino e cabe a nós descobrirmos essa beleza, não é? E ele diz, é assim que Deus nos manda para que nós descobramos que o poder é dele e não nosso. Eu acho
que ele, quando fala isso, ele diz muito da gente. Por quê? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos dizem que os dois males da humanidade são orgulho e egoísmo. Percebem? Mas quando eu começo com aquele sentimento de fé, a lembrar que eu pertenço a Deus, Deus é maior que eu, a vontade dele é que tem que ser feita na minha vida, e que eu aprendo a aceitar amorosamente a vontade do Pai em mim, eu passo a ser feliz, apesar dos problemas que me ocorrem durante a vida. Quando eu sinto que eu estou me abatendo, que o peso está pesado demais, que eu não estou conseguindo me reerguer, eu sento no meu canto em prece. Se eu não consigo, eu peço ajuda a um amigo para orar comigo. Eu vou tomar um passe e assistir uma palestra. Percebem? Então ele diz assim, em Coríntios, a segunda carta, no versículo 8: somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelo impasse. Olha, nesta carta, ele nos dá a cura da depressão. As dificuldades existem, mas apesar delas, eu estou feliz, porque eu estou compreendendo a vontade de Deus na minha vida. Ele quer que eu diminua para que ele cresça. Ele quer que eu compreenda o valor e a importância dele em minha vida. E eu estou aprendendo a descobrir isso nesta vida. Percebem? Então ele aconselha no versículo 16: por isso, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Ouçam isso. Embora a gente esteja envelhecendo, embora a saúde esteja dando já sinais de deficiência, embora muitas vezes a gente passe por momentos muito, muito ruins na vida, nós vamos nos renovando com as dificuldades, nos tornando cada vez mais inteligentes emocionalmente, cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais amorosos conosco mesmo, cada vez de melhor convivência com o outro. Olha só, aí ele fala assim: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, eu tenho lá um parente difícil, um chefe insuportável, mas o problema é meu? Não é. Porque se o chefe é terrível, ele está sendo um mau líder e ele vai responder a Deus por ser um mau líder. Mas em outra vida eu fui um péssimo líder. E agora eu estou reparando o mal que eu fiz. Porque quando eu terminar esta vida, eu reparei a culpa do meu passado e eu me livrei dessa culpa. Eu tenho um parente terrível. Estou com ele há 40 anos e a vida é um inferno. Ah, mas você pediu para esse parente vir com você. Você, antes de reencarnar, pediu para que ele viesse, para que você pudesse reparar os males que ocasionou a ele e que ele hoje está assim. Então, trate-o com respeito, com dignidade, mas não permita que ele destrua o seu dia. Esteja sempre em paz com a sua consciência e bem com Deus. Perdoa, é um exercício de perdão constante, né? Então, a gente precisa, com isso, pararmos com a ideia de dominarmos. Olha o orgulho, olha o egoísmo. Nós precisamos trocar essa ideia para a ideia de servirmos. Por quê? Porque o outro não nos pertence.
Nossa casa não nos pertence. Nosso corpo não nos pertence. Nossos diplomas não nos pertencem. Eu só vou levar comigo o que eu aprendi. E não é o que eu conheço, porque isso eu vou ter uma tendência a esquecer. É o que eu aprendi, é o que eu conheci e pratiquei e tornei um novo hábito na minha vida. Esse novo aprendizado é o que eu levo comigo, é o que é meu. Todo o resto é um empréstimo de Deus. É como se fosse uma consignação. Deus me dá para eu usar e lucrar com isso enquanto estou aqui. Quando eu desencarnar, eu devolvo tudo a Ele. Que tenha alguns lucros, para que eu tenha mérito, para que eu conquiste amigos. É bom para mim. Que eu tenha aprendido coisas novas, também será bom para mim. Mas isso só depende de sacrifício, dedicação, esforço, luta. Aprender a servir, a ajudar, a fazer qualquer coisa com boa vontade. É por isso que é importante entendermos a necessidade de sermos homens de boa vontade. Não sabemos fazer tudo, não sabemos fazer tudo no melhor jeito possível, mas criamos em nós a possibilidade de que sejamos intuídos pelos amigos espirituais para procurarmos a pessoa certa, para melhorarmos o nosso fazer, para aprendermos aquilo que precisamos. Então, tudo que é de Deus, de vida, de felicidade. E aqui, meus queridos, eu vou já encerrar, porque vocês devem já estar cansados de me ouvir falar, que é o seguinte: a felicidade é uma habilidade. Felicidade é algo que eu aprendo. Eu aprendo a ser feliz, apesar das pessoas difíceis, apesar das dificuldades tão pesadas da vida. Eu decido que, apesar dessa problemada toda, eu não vou perder o sorriso no meu rosto. Eu não vou perder a minha ligação com Deus. Eu não vou perder a minha paz de consciência, porque eu vou dar o meu melhor em cada situação da minha vida. E isso me dá uma sensação de bem-estar. Esse bem-estar de sentir prazer em servir um copo de água, em dar um abraço, em dar um bom dia com um sorriso, em varrer uma casa, em preparar uma palestra, em cavucar em tudo quanto é planta e sujar tudo de terra. Essa felicidade produz dopamina de uma forma saudável. Nas coisas mais simples da vida está a nossa felicidade. Então, vamos procurar os nossos hábitos positivos, aqueles que vamos poder sustentar depois que desencarnarmos, lembrando que daqui da Terra a gente não leva nada, nada. E, meus queridos amigos, vamos lembrar dos livros de André Luiz, da Ivone Pereira. Vamos lembrar desses livros que mostram que aquelas pessoas que adquiriram vícios negativos na Terra, quando desencarnam, vão ser tratados em hospitais. Aí fica aquela questão: eu quero ser um que ajuda ou eu quero ser um que dá trabalho? Eu quero estar bem, feliz, realizando, ou eu quero estar doente, acabado, ali dependente, sendo cuidado? Porque tem fases da nossa vida que são transitórias, a gente não tem como fugir de ter cuidado. Mas o espírito não tem corpo. E nós precisamos nos preparar para aquilo que não vemos, como diz Paulo. Nós precisamos nos preparar para a vida espiritual. Ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês e espero que vocês não tenham ficado bravos com os meus comentários.